Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Marco Aurélio Esperança, eu sou colaborador de pós-doutorado no Instituto de Química da Unesp em Araraquara e hoje eu estou aqui para trazer um pouco, né, do meu conhecimento sobre calibração multivariada, tá? Esse conteúdo é um conteúdo que está bem mostrado nos folders nossos, tá? Da Universidade Federal de São Carlos, em colaboração com a ESG e também com o IGE, tá bom? Se vocês tiverem interesse em saber mais, vocês podem acompanhar os outros vídeos aqui da playlist, e se você tiver interesse em obter um folder desse, vocês podem também entrar em contato, que a gente pode, dependendo da disponibilidade, a gente pode enviar um para vocês, tá bom? E para trazer então um pouco desse meu conhecimento para vocês, pessoal, eu vou utilizar esse trabalho meu, que foi publicado como parte da minha tese de doutorado, né? E onde o objetivo desse trabalho foi a determinação de titânio, tá? Do elemento titânio em protetores solares, tá? Utilizando a técnica de Libs e também as técnicas de calibração, tanto univariado quanto multivariado, né? Mas eu vou focar especificamente nesse vídeo, eu vou focar nas estratégias de calibração multivariadas, tá bom? Então, pessoal, gostaria de mostrar aqui algumas partes do trabalho, né? Então, o protetor solar, ele geralmente é composto por filtros químicos ou físicos, tá? No caso, o dióxido de titânio é um filtro físico, ele atua no espalhamento e na absorção de radiação ultravioleta, tá? E para fazer esse trabalho, pessoal, nós utilizamos um preparo de amostra um pouco diferente do que a gente costuma ver, né? Então, o que aconteceu nesse trabalho? Nós utilizamos 1 grama de amostra com 4 gramas de água, tá? Do jeito que a amostra estava no frasco. Nós agitamos isso até a homogeneização e a partir daí nós pegamos então 500 miligramas dessa amostra já mixada junto com 500 miligramas do álcool polivinílico, que é um polímero hidrossolúvel, tá? O PVA. Então, por ser um polímero, ele tem essa capacidade então da formação de um filme, né? E foi isso que aconteceu depois de aquecimento, né, desse material no suporte, obteve-se então um filme fino do polímero com a amostra encapsulada, né? E aí, depois da obtenção então desse filme, esse filme foi diretamente levado para o equipamento para a obtenção dos espectros, né? Aqui eu gostaria de mostrar um espectro típico dessa amostra, tá? E eu gostaria também de destacar essa região onde nós obtivemos então diversas linhas de titânio, que foi inclusive a região que nós utilizamos para no final lá calcular os modelos de calibração, tanto PLS quanto PCR, tá bom? Aqui nós podemos observar então pelo menos umas 8 linhas do elemento titânio para essas amostras. Seguindo aqui para frente, pessoal, nós temos aqui os vetores de regressão para as técnicas de PCR e PLS, tá? São duas técnicas que fundamentalmente têm cálculos muito parecidos, muito semelhantes, tá? Então nós conseguimos inclusive observar essa característica da semelhança pelos vetores de regressão dessas duas técnicas, tá? Eles são muito semelhantes realmente, né? E os resultados também foram muito semelhantes, tá bom? E continuando aqui, pessoal, esse daqui é um gráfico bem interessante, né, para ser mostrado, onde nós temos aqui os erros de validação cruzada, porque nós tínhamos 5 amostras apenas, para as diversas técnicas de calibração multivariada e univariada que nós utilizamos, né? Eu gostaria de destacar aqui a menor concentração que nós observamos nas amostras, né, após a digestão e análise por ICP, né, foi de 0,44%. Tá? E os erros de validação cruzada, tanto para PLS quanto para PCR, foram bem menores, né, do que esse mínimo valor encontrado. Tá? No entanto, o menor valor realmente que nós obtivemos aqui foi utilizando apenas a média dos espectros para a ferramenta MLR, que é a regressão linear múltipla. Tá? Essa ferramenta é também uma ferramenta de calibração multivariada, no entanto, ela tem uma limitação, que é o uso das amostras em contrapartida das variáveis, né? Você não pode ter número de variáveis maior do que o número de amostras, tá? Então você precisa, para utilizar essa ferramenta, você tem que ter um número de amostras muito grande, tá? Para que os cálculos sejam possíveis nesse caso. Outro aspecto interessante a ser observado aqui, pessoal, é a avaliação do erro de validação cruzada entre as diversas normalizações que nós testamos, né? Vocês devem ter já visto algum vídeo aqui no canal sobre as normalizações, né, que nós testamos nos dados obtidos, e nós podemos observar também que no caso da regressão linear múltipla, utilizando a altura do sinal,
né, de titânio que nós utilizamos, a primeira normalização, que foi a média simplesmente, né, foi o que obteve o melhor resultado, tá bom? E uma última característica, né, ainda sobre esse gráfico, é que apesar do PLS e PCR terem mostrado, né, os menores erros de validação cruzada, esses cálculos foram feitos com o espectro todo, tá? Então depois, na próxima tabela que eu vou mostrar para vocês vão ver que o PCR e o PLS que foram calculados para o final foi utilizando apenas aquela região que eu mostrei naquela outra figura, né? Essa figura aqui, ó. Então, o PLS que nós utilizamos no final foi utilizando apenas essa região onde continha apenas linhas de titânio, tá? E com isso, então, nós chegamos na tabela, tá? Essa tabela mostra os parâmetros de qualidade, né? O erro de validação cruzada, as recuperações, né? Em comparação aos valores obtidos por ICP, e aí as concentrações obtidas, tá? Para cada um dos modelos testados, ou seja, o modelo univariado usando a linha 498, o modelo univariado utilizando a linha 499 e assim por diante, né? Então nós observamos aqui que nesse caso, utilizando a linha 498,17 e a 499,11, né, para a técnica de regressão linear múltipla, nós obtivemos os melhores resultados, né, sendo que o erro de validação cruzada foi de 0,07%, tá? Isso é 2 vezes pelo menos menor do que os erros de validação cruzada para PCR e PLS, utilizando então aquela região de 496 até 524 nanômetros, e a recuperação então ela variou aí, né, de 97 a 104%. Então, pessoal, esse foi um trabalho que foi bastante interessante, né, do ponto de vista analítico. Por quê? Porque ele utiliza uma técnica que depende de um preparo mínimo de amostra, tá? E consegue então fazer a determinação do titânio, que é importante, né? Esse monitoramento desse elemento nos protetores solares é importante, tá bom? E o preparo de amostras por via úmida, ou seja, a digestão e análise por ICP, é muito complicado, porque o dióxido de titânio ele é insolúvel em ácido nítrico, então você necessita utilizar outros ácidos, né? No caso o ácido fluorídrico, HF, para fazer então a abertura dessa amostra, tá? E isso impacta aí a outras características, né? Por exemplo, a gente tem que neutralizar depois esse HF, que fica ainda em solução, porque senão ele pode agredir aí componentes do equipamento de CP, tá certo, pessoal? Então, um método que teve um preparo de amostra bem simples, né, com uma ferramenta analítica que foi o Libs, que também é teoricamente simples, mas com as técnicas quimiométricas, essas ferramentas de calibração multivariado, né, nós conseguimos então fazer a determinação desse elemento por Libs. E agora eu quero pedir que, se você gostou desse vídeo, você curta o nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos, tá? Pode ser que alguém se interesse por esse conteúdo, tá bom? E se você também puder se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, para vocês sempre terão atualizações quando tiver conteúdo novo no canal, tá bom? Muito obrigado a todos e até mais.